Nesta segunda parte do Fora do Jogo vamos falar de automobilismo. Tenho comigo o Presidente da Associação de Portugal de Pilotos de Automóvel de Montanha. Aliás, Associação Portuguesa de Pilotos de Automóvel de Montanha. Assim é que é, não é, Joaquim Teixeira? É, efetivamente. O senhor é Presidente desta associação desde o dia 2 de fevereiro de 2013. Esteve com ela desde a sua fundação e na altura foi Vice-Presidente. Com que objetivo nasceu esta associação? Esta associação nasceu portanto, da vontade de todos os pilotos sentirmos que tínhamos de criar alguma instituição, alguma coisa que nos pudesse representar junto das organizações, junto da FPAC, mas acima de tudo que nos pudesse dar alguma legitimidade, não para reivindicar, mas para sempre garantir algumas condições que nós sentíamos que não tínhamos e que nos começassem a olhar como os principais atores de uma prova. Nós sabíamos que podíamos conseguir isso, sempre fomos um grupo de pilotos unidos. Aliás, eu penso que a montanha deve ser das modalidades de automobilismo onde os pilotos são mais unidos. Isso sentia-se porque nós, independentemente dos resultados, nós convivíamos, nós de um dia para o outro nas provas fazíamos sempre convívios, jantares e portanto, cada um queria ganhar, mas a união era grande. Decidimos que se nós criássemos essa associação poderíamos ser uma voz ativa no desporto automóvel, concretamente na montanha. Queríamos também ter uma palavra que conseguisse trazer para a montanha novos pilotos, criarmos novas oportunidades, criarmos, ao fim e ao cabo, também maneiras de começar a divulgar melhor aquilo que é o desporto automóvel de montanha. Pensámos que até aí a montanha estava um bocado esquecida e estava um bocado ao fim e ao cabo, votada ao abandono por tudo o que era comunicação social e tudo o que era representatividade. Nós achámos que assim poderíamos trazer mais interessados para a montanha, concretamente patrocinadores, porque todos sabemos que sem os patrocinadores, hoje em dia não se consegue disputar nenhuma prova de automóveis. Antes de entrarmos nos campeonatos de montanha, como é que nasceu o seu gosto pelo automobilismo? Olha, eu desde pequenino que me habituei, eu moro em Mursa já há muitos anos, embora não seja natural de lá, desde pequenino que me habituei a ver as rampas de Mursa, depois de ver os automóveis, comecei eu também a fazer perícias, mais tarde das perícias passei para os troféus, concretamente para o troféu Starlet, e pronto, comecei a fazer provas de circuitos. Mais tarde os circuitos ficaram um bocado reduzidos, acabámos por ter só o Estoril e Braga. O Estoril também em obras deixámos de ter o Estoril e acabámos por ter a Vila de Conde de Braga e não tínhamos mais nada. Foi um momento, penso, cansativo. Virei-me para a montanha, onde já estou há alguns anos, e continuo a dizer que é dos ambientes onde eu considero que as provas de montanha cada vez mais são uma família entre os pilotos e as famílias que estão presentes. A partir de que altura é que percebeu que não conseguia mais largar este desporto sobre rodas? Isso é uma situação que eu nunca a coloquei, porque eu todos os anos digo este ano vai ser o último. Eu todos os anos eu digo sempre, para o próximo ano eu já não faço. Isso é quase aquela história do tio velhinho que diz este é o último ano que faço anos. É isso, pode-se aplicar isso. Eu digo sempre, este é o meu último ano, não continuo. Mas no ano seguinte, portanto, tenho conseguido felizmente angariar os apoios necessários, tenho conseguido juntar todas as peças do puzzle que me possibilitam manter o projeto que eu me proponho fazer no próximo ano, no ano seguinte, e pronto, é sempre o último ano, tem-se vindo a arrastar pelo menos nos últimos 4 ou 5 anos, e eu agora já cheguei à conclusão que não vou dizer este é o último ano, portanto, quando for, eu vou decidir sem fazer nenhum aviso. Num desses últimos anos, que foi 2011, o Joaquim Teixeira foi campeão nacional de montanha na categoria 1. Sim, foi um dos anos para mim que me correu muito bem, foi um ano muito bom a nível desportivo, permitiu-me ser campeão com um carro que foi uma aposta. Nós tínhamos trazido o Seat Leon da Supercopa para a montanha, nós não sabíamos, era uma incógnita, não sabíamos se aquele carro poderia ser eficaz ou não na montanha, sabíamos nos circuitos era uma mais-valia, até porque eles tinham feito PTCC e a Supercopa Europeia, mas aquele carro tem um problema de caixa de velocidades que na montanha não é tão eficaz porque o obriga a reduzir muito mais cedo. Felizmente tudo correu bem, consegui ganhar a maioria das provas com uns adversários bastante aguerridos, onde tive essencialmente um Porsche e 2 Kit Cars, que me deram bastante que fazer, mas eu costumo dizer que quanto mais difícil, mais saboroso é o campeonato. Neste caso, a conquista do título de campeão.
Joaquim, voltando à Associação Portuguesa de Pilotos de Automóvel de Montanha, por que a distinção dos pilotos de montanha em detrimento dos restantes pilotos? Porque nós até agora, nós quisemos vincar bem isso, e quisemos vincar quando vimos que os direitos de imagem, ao fim e ao cabo, quer televisão, quer todos os direitos das provas, a nível de transmissão, nós verificámos que estavam todas as modalidades, menos as provas de montanha. E na altura que nós questionámos, alguém nos disse que pensavam que aquilo era um apêndice da velocidade. E então nós achámos que não, a montanha é um campeonato, felizmente é um campeonato que tem duas vertentes que eu penso que são indispensáveis. Neste momento é o campeonato que traz as viaturas mais espetaculares às provas, é o caso concreto das barquetas, e também é o campeonato que em Portugal consegue, a nível de velocidade, consegue ter mais espectadores. Nós vimos a última prova, que se realizou na Falperra, e que segundo as estatísticas nos 2 dias tiveram à volta de 200 mil pessoas. Nós temos outras provas que não têm 200 mil pessoas, mas que têm largos milhares de espectadores. E eu penso que isso não se passa, infelizmente, hoje em dia, nas provas de velocidade disputadas nos circuitos. Essa é uma excelente forma que vocês têm de perceber que o Campeonato de Portugal de Montanha tem agora maior visibilidade. Tem, e foi aí que nós apostámos. A Associação tentou apostar na visibilidade. Para isso tentámos que essa visibilidade cada vez fosse mais reconhecida e que nós obtivéssemos algum retorno disso. Este ano, a Associação, embora eu já fosse vice-presidente, como disse, no ano anterior, este ano nós virámos-nos realmente para uma aposta forte. Conseguimos arranjar um promotor que nos apresentou um projeto. Esse projeto nós viabilizámos, vimos que realmente era aquele caminho que nós íamos ter de seguir e procurámos conseguir fazer a maior divulgação possível, ter iniciativas, não só através da divulgação da comunicação social, mas também nas próprias provas ter iniciativas, como já tivemos na Falperra, em princípio iremos ter na Rampa de Bragança, de maneira que as pessoas localmente, o que se passava antigamente é que as pessoas nem sequer sabiam que as provas se iam realizar. E nós isso não queremos. Nós queremos que os pilotos tenham visibilidade, quem apoia os pilotos, neste caso os patrocinadores, tenham retorno publicitário e, neste caso, que o campeonato comece também a nível da comunicação social e a nível nacional, a nível de instituições, a ser reconhecido como um campeonato que é uma mais-valia no desporto automóvel em Portugal. É essa a aposta que nós estamos a fazer e até agora penso que estamos a conseguir e que está a resultar em pleno. Podemos adiantar aqui no Fora do Jogo em primeira mão que a RTV vai passar a acompanhar de perto também o Campeonato de Portugal de Montanha. Vocês têm também, penso que, uma parceria com a Sport TV, não é? Também. Nós não temos parceria. O ano passado é assim, nós o ano passado estávamos naquela fase inicial. Não tínhamos ninguém a promover o campeonato, era a própria associação que, como se costuma dizer, tomou as rédeas de todas as atividades. E então fizemos um protocolo com a Sport TV, em que nós, aquilo como eu disse, temos mais dificuldade é dinheiro, mas temos passos comerciais nas nossas viaturas que valem dinheiro a nível de patrocínios. Fizemos um protocolo com a Sport TV, nós cedemos um espaço. A Sport TV portou-se muito bem connosco, garantiu-nos que ia transmitir todas as provas, exceto se houvesse algum caso muito pontual, que felizmente não se verificou durante o ano todo. Conseguiu-nos transmitir as imagens todas, não esteve presente na única prova que tínhamos em Espanha, mas nós arranjámos as imagens e eles transmitiram. Portanto, nós só temos a agradecer todo o apoio que a Sport TV nos deu ano passado. Este ano não temos um acordo propriamente dito com a Sport TV. Através do promotor que nós temos, que é o Completamente, ele é que desenvolveu todos os esforços com a Sport TV e com outros canais de televisão que nos transmitem as imagens que nós conseguimos recolher durante as provas. Eu li, Joaquim Teixeira, que houve alguns contactos por parte da Associação Portuguesa de Pilotos de Automóvel de Montanha com alguns clubes organizadores do Campeonato de Portugal de Montanha para alterarem aspectos que consideravam serem menos corretos. Que aspectos eram esses? Olha, uns dos aspectos que nós tínhamos, nós sempre nos questionámos sobre questões de segurança. Portanto, alguns aspectos nós víamos e que a partir dessa altura, desde que nós constituímos a associação, nós temos reunido com os clubes, temos alertado para aquelas situações que nós pilotos encontramos e achamos que é necessário melhorar a nível da segurança, portanto, neste caso, dos pilotos. Outra das condições foi o maior respeito pelos cadernos de encargos que são aprovados, que são elaborados e que são depois aprovados pela Federação e que muitas vezes não se verificava.
Estrela. Nós não queremos nada especial, nós queremos é que, no mínimo, se os cadernos de encargos existem, eles é para ser cumpridos e para que nós possamos ter nas provas mais alguma dignidade, melhores condições para os pilotos, mas também para as equipas, porque as equipas que nós levamos, algumas delas com bastantes pessoas, também têm de ter algumas condições e normalmente o que nós víamos é que os organizadores, ao fim e ao cabo, faziam inscrições, recepcionavam inscrições, depois montavam um percurso que já estava feito e muitas vezes o resto da organização ficava um bocado a desejar. Neste momento mantemos contacto com todos os clubes, como já fizemos o ano passado, acertámos algumas coisas. Repare, uma das coisas que nos preocupava é que os preços de inscrições eram exorbitantes. Num país como nós temos, nós não podíamos continuar a ter preços de inscrição galopantes, cada vez maiores. Então fizemos reuniões com os clubes, tivemos a abertura deles. Aliás, nós estamos neste momento a trabalhar em parceria tanto com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting como com todos os clubes. Fizemos reuniões que foram produtivas, chegámos a conclusões. Nós também colaboramos na divulgação das provas, portanto estamos a ajudar também as organizações. As organizações tiveram atenção que realmente os preços não tinham de ter um teto, não podiam passar daí. Pronto, e chegámos a esse acordo. Fixaram-nos 200 euros. Fixámos, está no regulamento, embora não diga obrigatório, porque ninguém pode obrigar os clubes, porque eles têm personalidade jurídica própria, mas a Federação, nesse caso, e este foi o primeiro ano que realmente nós tivemos uma reunião muito produtiva com a direção da Federação, em que conseguimos apresentar as nossas ideias, fomos recebidos, as nossas ideias foram, grande parte, não diga 100%, mas 90% foram aceites, neste momento estão vertidas na regulamentação e aquilo que nos interessou também foi tornar o campeonato competitivo, ao fim e ao cabo, e, contrariamente ao que as pessoas podiam pensar, se para nós é importante que haja mais inscritos, mais pilotos, é importante saber que muitas vezes as pessoas não se inscrevem porque não têm verbas para pagar essas tais inscrições. Joaquim Teixeira, muito rapidamente, não podemos acabar esta entrevista sem falarmos na próxima etapa do Campeonato de Portugal de Montanha, que se realiza na Rampa da Covilhã, na Serra da Estrela, que regressa, não é? Sim, a Serra da Estrela, isto são ciclos. Falperra foi, durante muitos anos, a coqueluche do desporto de montanha em Portugal, integrava o Campeonato da Europa, depois deixou de, cerca de 10 a 11 anos, deixou de se fazer e a Rampa da Serra da Estrela foi que aceitou essa prova e entrou no Campeonato da Europa. Fez isso durante alguns anos, organizada pelo Automóvel Clube Portugal, deixou de fazer, penso que há 4 ou 5 anos, que voltou outra vez a Falperra. Este ano é uma nova aposta, a Câmara da Covilhã apostou novamente em reativar a Rampa da Serra da Estrela, já com a garantia que vai submeter a candidatura para a rampa a constar do Campeonato da Europa do próximo ano. Não sei se será fácil, se não, mas eu acho que nós temos 2 excelentes traçados, que é a Serra da Estrela e a Falperra, e eu também, muito sinceramente, gostava, porque acho que a Serra da Estrela é das rampas mais seguras para praticar desporto automóvel que temos no país. Joaquim Teixeira, obrigada por ter vindo ao Fora do Jogo. As maiores felicidades para a associação. Em nome da associação, muito obrigado pela oportunidade que nos concederam. De nada. Para terminarmos este espaço dedicado ao automobilismo, ficamos com algumas imagens da etapa da Rampa da Falperra, que se realizou nos dias 11 e 12 de maio.
Passamos agora àquilo que era habitualmente o tempo do futebol distrital, com Johnny Lino. Olá, Johnny, boa noite. Boa noite, Tânia. Tendo em conta que os campeonatos distritais de futebol terminaram no fim de semana passado, vamos agora debruçar-nos sobre aquilo que serão os novos moldes dos campeonatos da Associação de Futebol do Porto na época 2013-2014. Há muitas novidades, Johnny? Sim, há muitas novidades. Antes de mais, boa noite a todos os telespectadores. Portanto, no final, antes do início da época que agora terminou, portanto, foi definido na Associação de Futebol do Porto, relativamente ao fim do campeonato de terceira divisão nacional, portanto, criar uma divisão que albergasse os clubes que desceriam da segunda B e que, portanto, não conseguissem a promoção, ou melhor, os que subissem da segunda B e os que descessem da terceira divisão nacional e não conseguissem a promoção a essa segunda divisão. Portanto, foi criado o campeonato de Elite Pro Nacional, que iria precisamente albergar esses clubes para que estes não sofressem uma queda tão grande, passando dos campeonatos nacionais para os distritais. Da segunda à divisão de honra distrital. Exatamente, à divisão de honra distrital e também para colmatar, portanto, aqui esta lacuna deixada pela terceira divisão nacional. Esse campeonato Elite Pro Nacional foi levado à Assembleia Geral na Associação de Futebol do Porto a 9 de julho de 2012. O seu regulamento foi aprovado em determinados moldes, portanto, para uma explicação rápida, portanto, os participantes seriam os dois últimos da segunda B, portanto, os que descessem da segunda divisão B, mais os que não conseguissem a promoção ao Campeonato Nacional de Séniores na fase subida, mais os dois primeiros da fase de descida da terceira nacional, desde que pertencentes à Associação de Futebol do Porto. Esta divisão vai ser composta por 16 clubes, portanto seria necessário também promover os clubes que fossem necessários para completar esses 16 da divisão de honra. Portanto, isto ficaria um cenário mais ou menos como eu fiz um trabalho e elaborei um trabalho, portanto, no pedia no meu blog, exatamente, e pedi então à realização que apresentasse o primeiro quadro, que é este, portanto, com os moldes em que estão aprovados desde 9 de julho de 2012. Portanto, podemos ver o Infesta e o Padroense, da segunda B, o Lousada, o Pedras Rubras, o Paredes, o Oleados, o Lordelo e o Vila Miá, da terceira divisão nacional, e depois os outros diriam respeito à divisão de honra. Ou seja, este seria o cenário, tendo em conta aquilo que foi aprovado na Assembleia Geral de 9 de julho de 2012. Exatamente, não é? Portanto, tendo em conta aquilo que está vigente neste momento e que são os regulamentos que, caso não venham a ser aprovados os novos pontos, portanto, estarão em vigor. A Associação de Futebol do Porto entendeu, depois do fim do campeonato e depois de coincidência ou não, matematicamente ser impossível ao Lessa e ao Rebordosa entrarem no campeonato da Elite Pro Nacional e descerem diretamente para a divisão de honra, alterar numa Assembleia Geral que irá decorrer no dia 31 de janeiro, ou melhor, no dia 31 de maio, na próxima sexta-feira, alterar este parâmetro que diz respeito à descida dos clubes que não conseguissem, ou que conseguissem a classificação nos 4 últimos lugares da fase de descida da terceira divisão nacional. E esses teriam descida direta à divisão de honra. Portanto, a Associação de Futebol do Porto entendeu que neste campo estão a ser violados 3 princípios pelos quais se rege a Associação, que é o princípio da igualdade, da proporcionalidade e da justiça. E então vai levar a votação à Assembleia Geral a alteração deste ponto 115.1, que terá como base, portanto, fazer entrar estes clubes diretamente na divisão da Elite Pro Nacional. Será justo, Johnny, tendo em conta que não foi aquilo que foi aprovado na Assembleia Geral de 9 de julho de 2012? Não, justo não é. Tendo em conta que a justiça é um dos valores que a Associação de Futebol do Porto defende nos seus regulamentos. Exatamente, não, justo não é, e era isso que eu ia dizer mais à frente. Portanto, a Associação do Porto, ao nomear estes 3 princípios e baseando-se neles para fazer os regulamentos, portanto, ao mesmo tempo está a violá-los, porque o princípio da justiça, da igualdade e da proporcionalidade não se vai aplicar se os regulamentos, depois do fim da época,
Portanto, os regulamentos aprovados antes do início da época, alterados no final da época, em função dos objetivos não alcançados por 2 clubes, forem alterados. Portanto, não há igualdade, não há proporcionalidade, não há justiça e não há uma coisa que para mim é superior a todos estes 3, que é a verdade desportiva. Portanto, a verdade desportiva passará a ser adulterada neste caso, porque estar-se-á a dar proveito a clubes que não conseguiram atingir os seus objetivos. E nesse sentido também existem movimentações na grande maioria dos clubes da AF Porto, e eu tenho conhecimento de um movimento que já está a ser gerado para, nessa Assembleia Geral de 31, portanto, vetar esta nova alteração, onde 80% dos clubes estão contra precisamente estas alterações, que consistem, para além de trazer o Lessa e o Rebordosa para a divisão da Elite Pro Nacional, fazer passar as equipas B, que estavam destinadas também à divisão de honra, para a Elite Pro Nacional. Portanto, diminuindo o seu número. Na primeira forma eram 5 e neste caso passarão a 3. Existem já 3 equipas disponíveis a ter essas equipas B, que é o Varzim B, o Varzim V, o Rio Ave B e o Porto C. Como está nesta altura exatamente a ver uma imagem do cenário com essa possibilidade. Estamos aqui a ver esse cenário e o que é que acontece? Se no primeiro cenário tínhamos mais clubes da divisão de honra na Elite Pro Nacional, neste caso só vamos ter 4 clubes da divisão de honra. Portanto, estamos aqui perante uma situação muito injusta para aqueles clubes que não conseguiram ou sabiam que não poderiam lutar pela subida ao Campeonato Nacional e que fizeram o seu campeonato em função de um regulamento que os levaria a disputar a Elite Pro Nacional. Neste momento estão com essa situação em risco, numa falta de ética para com essas equipas, em prejuízo de outras. Uma das equipas que me salta à vista como sendo uma dessas prejudicadas que falas é, por exemplo, o Candal, Johnny, que figurava no quadro anterior e neste não figura. Sim, nesse caso seriam outras 5 equipas, seria o Candal, seria o Cerezedo, seria o Oliveira do Douro e seria também o Sobrado, que ficariam de fora desta Elite Pro Nacional. Ainda há algumas dúvidas, estão ali assinalados com asterisco o Lousada, o Prafito e o São Pedro da Cova, e isto advém o facto do Lousada ainda estar a lutar por um dos 5 melhores terceiros classificados para subir ao Campeonato Nacional de Séniores. O Prafita, porque por via de desistências de clubes que não queiram subir ao Campeonato Nacional de Séniores, pode ser convidado por pertencer à AF Porto, que é a associação que mais clubes tem em Portugal, e o São Pedro da Cova também estava ali em risco porque ainda não foi decidido o imbróglio entre o Sobrado e o Hermesinde, que no caso de dar a vitória ao Sobrado, coloca a equipa do Concelho de Valongo na 3ª posição da divisão de honra, portanto entraria diretamente na Elite Pro Nacional. A conclusão a que chegas nesta matéria que publicaste no teu blog, o blog A Bola é Redonda, é que os clubes da primeira divisão são os mais favorecidos no caso de a Associação de Futebol do Porto levar a efeito esta última intenção. Sim, acabam por ser mais favorecidos porque havendo mais vagas para estes, portanto, passando as equipas para a divisão da Elite Pro Nacional, tanto o Lessa como o Rebordosa e as 3 equipas B, abririam-se mais vagas para os clubes da primeira divisão distrital. Se fosse possível, pedia então para passar o segundo quadro que diz referente à primeira divisão distrital, onde poderemos ver então os clubes que iriam fazer parte da nova divisão de honra, para além daqueles que estamos a ver agora. Portanto, ali temos o São Pedro da Cova e o Sobrado, que diz respeito àquela indefinição. Portanto, mais aqueles que não conseguiram a promoção, no caso Candal, Cerezedo, Valonguense, Oliveira do Douro, São Martinho, Barrosas, Canidelo e Dragões Sandinenses. E então os clubes da primeira distrital, que seriam em maior número, ficando ali a dúvida entre o Foz e o Gondim, que teriam que disputar na fase final que irá existir agora, o 7º e 8º lugar, portanto, o que ganhasse teria acesso à divisão de honra. Johnny, muito em jeito de despedida, gostava de fazer aqui uma breve abordagem a um comentário à 3ª Divisão Nacional, que teve este fim de semana a penúltima jornada, em que o Grijó garantiu o título de campeão desta divisão, não é? Sim, este é um culminar, portanto, de uma época brilhante do Grijó, que começou com Óscar Nogueira ao leme e onde efetuou um bom trabalho. A partir de determinada altura os resultados começaram a não aparecer e o treinador acabou por sair.
Não sei se por consequência direta dos resultados, se por outro motivo que não terá sido divulgado até à data. Entrou Guilherme Baldaia, a equipa ganhou outro ânimo, é certo, e partiu para uma recuperação na primeira fase do campeonato que ele levou até à terceira posição que manteve na maioria da segunda fase, da fase subida, e nestas últimas jornadas conseguiu subir ao primeiro lugar e na última jornada garanti-lo com uma vitória sobre o Alba e aproveitando os empates tanto de Estarreja como do Salgueiro 08. Portanto, o Grijó ganhou assim o direito a disputar a segunda divisão nacional, ou o Campeonato Nacional de Séniores, como será agora o nome desta divisão. Portanto, para além disso, e de ser o principal objetivo da época, acabou por se sagrar campeão nacional de série na terceira divisão. Cereja no topo do bolo, não é? Que é a cereja no topo do bolo, e junta-se assim a um lote vasto de equipas do Concelho de Gaia, que também já disputaram este campeonato e que também já venceram. O mais recente foi o Coimbrões, há 3 épocas atrás, quando também subiu à segunda divisão B, também foi campeão de série, e o Grijó segue-lhe agora aos passos numa época bastante brilhante e onde foi atingido todos os objetivos e mesmo se calhar aqueles que não estavam à espera de atingir. Johnny, na próxima semana voltamos a falar da Assembleia da Associação de Futebol do Porto e de muitos outros temas. Obrigado e até para a semana. Obrigado. Fica por aqui este Fora do Jogo número 35, repito, o número 35. Este programa penso que é a prova de que, apesar de o futebol estar a acabar, há muitos outros desportos que podemos divulgar. Relembro, antes de me despedir, que temos uma página no Facebook onde nos pode seguir, Fora do Jogo-RTV, e um e-mail foradojogo@rtv.com.pt, para onde nos pode escrever. Na próxima segunda-feira, às 10 da noite, voltamos. Contamos consigo aí desse lado. Não fique de fora do Fora do Jogo.